Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Hoje, quero compartilhar uma história que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 8 até o verso 24. A história de Elias e a viúva de Serepta. O texto diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhes disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: Dá-me teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-lhe 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar-te a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa história é uma história maravilhosa. Elias estava tranquilo e Deus dá uma ordem a Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Já no início você vê que quando Deus chama, Deus ele vai prover tudo aquilo para suprir as necessidades. Ele chamou Elias, mandou Elias para uma outra cidade e disse a Elias: Lá tem uma mulher, uma viúva que ordenei para que te dê comida. Então Deus chamou Elias e já preparou tudo aquilo que Elias teria necessidade. Chegando lá, ele viu esta mulher na entrada da cidade. E ele disse a esta viúva:
traga-me água e também traga-me pão, pois estou com fome. Aquela mulher foi para buscar água, mas respondeu a Elias: olha, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu vou pegar e fazer o que comer. Eu vou comer, meu filho vai comer e depois morreremos, porque não temos mais nada para comer. Elias olhou para a situação e disse: não temas, vai e faça o que eu disse. Traga-me e depois você vai e faz para você e para teu filho comer. E esta mulher, ela obedeceu à ordem de Elias. Foi, fez o seu pão, levou para Elias, Elias comeu, ela voltou, fez o seu pão e deu para ela e para o seu filho. E o texto diz que não faltou nem farinha e nem azeite até o dia em que choveu, para de novo produzir alimento. Então, quando Deus chama, Ele abre as portas para a provisão, abençoa aquele que foi chamado e abençoa aquele que supriu as necessidades daquele que foi chamado. Então Elias foi, aquela mulher estava ali, precisava de alimento, porque só tinha alimento para aquele momento. Ela obedeceu a ordem do profeta, fez o alimento, compartilhou com o profeta e nunca faltou na sua casa o alimento. Esse é o Deus pela qual nós vivemos, pela qual nós pregamos. É o Deus que abre as portas e derrama bênçãos sem medidas sobre nós. Basta você confiar, basta você colocar a sua fé, que Deus vai derramar bênçãos sem medidas. Mas, irmãos, eu não quero falar somente disso. O filho desta mulher adoeceu e veio a falecer. E esta mulher foi até Elias e disse: olha, você veio aqui, mostrou a minha iniquidade e ele leva o meu filho, ele morreu. E Elias pega esse menino, ora, busca em Deus e Deus traz a vida de volta para este menino. E ele devolve a sua mãe. E o que eu acho maravilhosa nesta história é a conclusão desta mulher. O verso 24 diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que conclusão maravilhosa. Esta mulher conseguiu enxergar em Elias a fé, a confiança, a fidelidade que ele tinha para com Deus. E ela provou desta fé, desta confiança e desta fidelidade, também sendo obediente à palavra de Elias. Ela creu naquilo que o profeta Elias disse, ela confiou, né? E ela foi abençoada. Queridos, a conclusão que esta mulher trouxe aponta para duas coisas. Ela conseguiu enxergar quem era Elias, profeta do Deus Altíssimo. Ela conseguiu enxergar em Elias o que ele falava era verdade. O que tem a ver isto conosco nos nossos dias? Eu quero perguntar para você algo que eu pergunto para o meu coração. Quem sou eu? Quem é você? Sei que algumas pessoas que possam estar assistindo, e eu conheço, e pode ser que pessoas que estão assistindo eu não conheço pessoalmente. Mas eu quero perguntar para você,
quem é você? Você é servo do Deus Altíssimo, assim como Elias. Elias era profeta de Deus. Quem é você? Você já encontrou em Deus o teu Salvador, o teu Senhor, e você se tornou servo desse Deus Altíssimo? Discípulos desse Deus? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, e temos que perguntar, e temos que responder, quem somos? As pessoas lá fora querem ver em nós quem realmente somos, se somos o que nós estamos vivendo. Não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. As pessoas querem ver que você realmente é o servo de Deus que vai à igreja e que sai da igreja obedecendo a palavra de Deus e vivendo esta palavra. É isso que as pessoas querem ver na sua vida, na minha vida. Não adianta falar uma coisa e viver outra. Esta mulher viu quem era o profeta Elias. Ele diz, olha, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus. Será que as pessoas estão falando isso de você? Que você é um homem de Deus? Que você é uma mulher de Deus? O que as pessoas estão falando? O que as pessoas estão vendo em você? Uma outra coisa que nós temos que responder para nós. Aquilo que eu falo é somente a verdade, nada mais que a verdade, a pura verdade? Ou será que eu sou um mentiroso, que as minhas palavras são mentirosas? Que aquilo que eu falo não está de acordo com a vontade de Deus? Então o que eu tenho falado? Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo? Esta mulher disse, olha, vejo que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, a minha vida proclama aquilo que a minha boca fala. Eu gosto muito de compartilhar textos que reforçam o texto. Então você olha Jesus falando a respeito da verdade, ele diz lá em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí nós perguntamos, qual verdade? Qual verdade que Jesus está dizendo? A verdade que Jesus está dizendo é única e simples, objetiva e liberta. Ou seja, em João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Então, eu tenho que conhecer a verdade para a verdade me libertar. Então, o que é a verdade? E conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará. Esta é a verdade. Então, a verdade que estava na boca de Elias era que Deus era o Deus que providenciou o alimento, que não faltou na casa desta viúva, e Deus é o mesmo Deus que curou, trouxe a vida para o seu filho que havia morrido. Ele é a resposta, ele é a verdade. E esta é a verdade que Elias estava proclamando. E qual é a verdade que você tem proclamado? Qual é a verdade? De quem você tem falado? Você tem falado da placa da sua igreja? Você tem falado do pastor da sua igreja? Ou você tem falado de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, que está aqui nessas escrituras e que veio, morreu e trouxe a salvação, o perdão dos nossos pecados? É esta verdade que nós estamos vivendo e pregando? Então eu deixo para você, querido, para pensar nesta tarde. Quem é você? E o que você fala é a verdade? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. E que possamos ser como Elias.
Que as pessoas possam ver em nós que realmente nós somos servos do Deus Altíssimo. Que as pessoas possam ver em nós que aquilo que nós falamos é a verdade, nada mais que a verdade, a pura verdade. E a verdade que nós temos que proclamar: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa família. E é nele, para ele que nós devemos viver. Esta é a nossa verdade hoje. A verdade de Elias era que o Senhor era o Deus Altíssimo. Mas a nossa verdade é que o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, veio morrer para nos dar a salvação. Veio ressuscitar para que possamos ter a certeza que nós vamos ressurgir quando Ele voltar. Esta é a verdade que vivemos e pregamos para a Tua honra e para a Tua glória, ó Senhor. Aplique esta verdade em cada família, na vida de cada casal, na vida dos nossos filhos, para que possam ser verdadeiros servos do Senhor, vivendo, Senhor Deus, a Tua verdade, vivendo a Tua palavra, vivendo em Cristo e para Cristo em todos os momentos. Coloque a Tua mão de cura sobre todo enfermo. Ó Deus querido, liberta, ó Pai. Traga a liberdade de toda dor e de todo sofrimento. Traga paz ao coração. Livra-os de toda depressão e síndrome do pânico. Livra os nossos filhos da violência e de todos os vícios, ó Pai. Restaura a família, para que possam viver para o Senhor, hoje e sempre. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus e suplicamos: perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.